Então aqui nós temos o link do notebook sobre a parte de quantização. Então tem a parte do quantização uniforme e também do não uniforme. Mas primeiramente nós vamos ver a quantização uniforme. Então ao acessar esse notebook a gente vai ver aqui no início a parte teórica, né, da definição, da quantização, tudo que a gente já viu. Aí aqui um exemplo implementado no Octave, onde a gente definiu um codebook, né? Então esse codebook definiu os limiares do codebook, e aí vai ter um sinal aleatório que a gente vai nesse loop aqui quantizá-lo. E depois aqui mostrando nossos valores, né, do sinal original, comparando com o sinal quantizado e o índice do codebook. Então de forma gráfica, né, apresentando aqui, né, quem que é o sinal original, com a bolinha, e o quadradinho, o sinal quantizado. E os níveis de quantização são as linhas pontilhadas. Os níveis de quantização definidos nesse codebook. Então a gente viu ali, né, que a gente está, para cada um dos nossos amostras desse sinal, a gente está representando pelos valores ali mais próximos nos níveis de quantização. Então o ruído de quantização, a gente pode fazer uma medida de distorção usando o MSE, né? Então no caso aqui essa função implementada é a mesma função, exatamente né, vai dar o mesmo resultado que a função do Octave MATLAB dá, a função que faz a quantização, nós vamos ver mais para frente. Então usa o MSE para dar distorção. Então, aqui no caso está genérico, né? Tá a função de distorção, né? E se a gente passar como parâmetro para essa função que implementa o MSE, então passando aqui comparando, a gente vai estar calculando a distorção, né, usando o MSE. Então aqui a gente definiu, né, o MSE como sendo essa função anônima, né? Então quem não conhece essa notação é interessante procurar na documentação, né, do Octave MATLAB, né? Basicamente a gente define aqui quais são as variáveis, né, e aqui a função, o que ela faz. E a gente dá aqui o nome da função de MSE. E aí a gente pode passar ela como parâmetro para outras funções, que foi o que foi realizado aqui nesse exemplo. Aí seguindo, o pacote onde tem a função de quantização, que é o quantiz, tá? É o pacote communications. Então no Octave a gente tem que carregar esse pacote primeiramente. Aqui tem o help da função. Então a gente vê que a gente tem, né, três formas aqui, né, de chamar a função. Né? A gente pode passar simplesmente aqui o x e o tables. O tables é os nossos TIs, né, que são os pontos, os limiares, né, que definem as partições do nosso quantizador. E a gente recebe, então passa aqui o x no sinal que a gente quer quantizar, os limiares do quantizador, e recebe aqui como na saída os índices do codebook associado, né, que a gente vai associar, né, cada uma das amostras do x. A gente não precisa passar os pontos de representação, porque aí nesse caso ele vai supor que o quantizador é uniforme e o ponto de representação está exatamente no meio de cada região, né, de cada intervalo definido pelos TIs, né, nesses tables. A outra forma de chamar a função é passando também os codes, né, que são os YIs, que a gente chama de YI, que são os pontos de representação. Além de passar então os limiares, a gente passa os pontos de representação e o retorno. Então a gente pode obter como retorno, além dos índices do codebook em que a gente está associando cada uma das amostras do x, a gente pode obter também o valor quantizado, que é o Q. E também, se a gente quiser, a gente pode obter como retorno o D, que é a distorção, usando o MSE. Então esse é o help da função. Aqui um exemplo simples, né, de utilização da função. E aqui no caso, aqui revisitando, né, a teoria do quantizador uniforme, tudo que a gente já viu nas transparências. E aqui um exemplo no caso de uma imagem, que a gente vai quantizar uma imagem em tons de cinzas. Os valores em tons de cinza variam de 0 a 255. Né, e aí nós vamos definir, né, um
quantizador, né? Especificar quantos bits que a gente quer no quantizador. Então aqui a gente está lendo o arquivo de imagem, definindo aqui o quantizador, né? Definindo um quantizador uniforme, e aí fazendo a quantização. Então a gente pode fazer a quantização simplesmente, né, usando a operação aqui o floor, né, ou então usando a função quantis. Né, os dois vão dar o mesmo resultado. E aí depois que a gente faz a quantização, vamos reconstruir a imagem. Né, aí é importante lembrar que os índices do codebook, que é o retorno da função quantis, né, são valores que começam no zero. Então, para acessar o codebook, a gente tem que somar 1, né, já que o zero é o vetor, né, em Octave e MATLAB, a primeira posição é o 1, não é o 0, né, diferente do C. Então a gente tem que somar 1, que é o que está aqui, somando 1. Por isso que eles têm mais 1. E aqui mostrando, né, a imagem original e a imagem quantizada. Calculando aqui a distorção. E depois aqui tem a parte do quantizador uniforme, que aí é assunto para a próxima aula.